Pessoal, então agora vamos continuar o nosso Vida Feliz, né? E esse estudo da obra de Agostinho de Hipona nos leva a um entendimento cada vez mais profundo da ideia do desejo de Deus. O modo de pensar que nós temos aqui é um modo ligado mais ao modo ocidental de perceber as coisas, e esse modo de percepção das coisas ocidental nos leva a essa grande estruturação que a filosofia cristã acabou proporcionando para a nossa cultura, para o nosso modo de pensar, né? Então vamos ler aqui comigo o capítulo 1 da Vida Feliz. Se a tempestade pudesse levar ao porto seguro da felicidade. Em outras palavras, se o sofrimento pudesse levar ao porto seguro da felicidade. E o fato é que não leva, né? Mas por quê? Mas vamos investigar isso agora. Sed ad philosophiae portum dicoiam in beatae vitae regionem solunci proceditur, vir humanissimi atque magni Theodori ratione institutus cursus et voluntas ipsa perducereti nescio ultram temere dixerim multum minoris muneri omnis ad eum perventurus fuisse quamvis nunc quoque o dividemus rari ad modum pausique perveniente. Caríssimo e ilustre Teodoro. Então nós estamos aqui diante do método de tradução equivalente, tá bom? É dinâmico, não formal. Portanto, é o método de tradução da equivalência dinâmica. Caríssimo e ilustre Teodoro. Se os caminhos da razão e a própria vontade pudessem conduzir os homens àquele porto da filosofia de onde se partem para a região e o solo da vida feliz, não sei se seria exagerado dizer que chegaria lá um número muito menor de pessoas do que as que atualmente lá chegam, embora, como vemos, sejam raríssimos e poucos. Então, Agostinho começa a falar sobre a vida feliz com alguém, e esse alguém é o ilustre Teodoro. Então, trata-se aqui de um registro de um banquete que ocorreu na casa de Agostinho durante 3 dias. É um dos primeiros escritos de Agostinho. Ele escreve no interregno do livro Contra os Acadêmicos, ou seja, contra o ceticismo, e ele então desenvolve uma espécie de estilo que se aproxima daquele estilo do Platão dos banquetes, né? E quem é Teodoro? Teodoro a gente não sabe muito bem quem é, né? Tem algumas ideias, algumas hipóteses, resumindo são 3. Né, um amigo, um benfeitor ou um mestre. Né? Dos 3 eu acho que ele de fato está falando com o mestre dele, né? Um dos mestres dele. Né? Mas isso é uma impressão intuitiva minha, não tem realmente um respaldo, porque afinal de contas são 3 possibilidades. Né? Se os caminhos da razão e a própria vontade, olha lá, razão e vontade, nós temos de um lado os caminhos da razão, os processos racionais, e a própria vontade, a intencionalidade. Então, os caminhos da razão e a própria vontade faz um retorno lá para a ideia do Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e a mulher também, os fez iguais, e ao mesmo tempo a imagem e semelhança, quer dizer, a imagem de Deus seria o intelecto e a vontade, e a semelhança com Deus, que tem a ver com a eternidade da alma, estaria ligado à racionalidade. Então os caminhos da razão e a própria vontade fazem o eco a essa ideia, né, da tradição cristã, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas não coincide com a natureza divina, nem com a essência divina. Né? É feito a partir do nada. Né? Então, essa ideia do nada é muito interessante porque ela é a ideia que, vamos dizer assim, pela filosofia chinesa, nós temos a ideia da interrelacionalidade, né? Esse nada que fundamenta todas as coisas, né? E que não permite também, dentro já de um aspecto teológico, dogmático, a idolatria. Né? O ser humano não pode se colocar no lugar de Deus, por quê? Porque ele não é. Ele é feito de nada. Né? Ele é feito a partir da vontade de Deus, que se externaliza de Deus, não é parte da mesma natureza de Deus. Né? Pelo menos no sistema cristão. Existem outros sistemas de pensar no mundo que trabalham essa questão de ser um prolongamento. Mas na ortodoxia cristã não é prolongamento. É algo separado, né? Com exceção de algumas escolas místicas, como a escola dominicana mística do mestre Eckhart, que trabalha essa ideia, uma aproximação muito forte da ideia de
de uma distensão, vamos dizer assim, né? De algo que corre para o mesmo lado da ideia de uma emanação da mesma natureza, né? Me parece, pelo que me disseram, o Leonardo Boff também está trabalhando isso na sua ecoteologia, né? Essa ideia de uma distensão, de uma emanação, de fazer parte da mesma natureza divina, né? Mas é como eu não li, então não posso falar, mas eu estou dizendo para vocês que me disseram, e quem me disse isso tem peso dentro da teologia da libertação, né? Então é por isso que eu estou trazendo essa ideia para vocês. E a própria vontade pudessem conduzir os homens àquele porto da filosofia, de onde se parte para a região e o solo da vida feliz. Ou seja, aqui há uma comparação entre o porto, né? Ou seja, conduzir até o porto, da onde se parte. Então, quer dizer, existe um movimento até o porto. Na hora que você chega até o porto, você entra no barco, aí do barco você vai até a outra região, cruzando pelo mar, aonde você chega no outro porto, e do outro porto você ainda anda mais um pouco para chegar até o solo da vida feliz. Então, com isso, Agostinho começa a colocar uma dinâmica de caminho espiritual. Então, a filosofia, se os caminhos da razão e a própria vontade pudessem conduzir os homens, os seres humanos, àquele porto da filosofia, de onde se parte para a região e o solo da vida feliz. Porto da filosofia, né? Não sei se seria exagero dizer que chegaria lá um número muito menor de pessoas do que as que atualmente lá chegam, embora, como vemos, sejam raríssimos e poucos. Ou seja, Agostinho está começando a dizer aqui, não é que ele está desprezando a filosofia, dizendo que a filosofia não serve, tal, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, a razão humana, por mais bem estruturada que ela possa ser, conduz poucos até o porto da filosofia. O porto onde se chega na beirada, onde se vai entrar no barco para se alcançar a outra margem. Claro que o barco aqui, que cruza o rio, né, é a fé em Cristo, certo? Então, a fé em Deus como revelado por Cristo, porque poderia ser outro Deus, né? Mas como Agostinho é um bispo, e ele é um bispo católico romano, a ideia é sempre colocar Jesus como centro, né? O cristocentrismo está aqui. Então a ideia é colocar Jesus no centro. Então Jesus é que conduziria, Jesus é o próprio barco, Jesus é o vento, Jesus a fé em Cristo é todo esse movimento que leva até a outra região, até o solo da vida feliz, certo? Agora, que tipo de Jesus é esse que a gente tem que se perguntar? E aí, nessa obra, A Vida Feliz, a gente não vai encontrar essa explicação de Agostinho. Nessa obra a gente não encontra Jesus, ele fala de Deus, né, mesmo porque ele está no início ali do processo, né, como os estudiosos de Agostinho dizem, e você agora está se tornando um, está no início do processo do seu aprofundamento pastoral, da sua crença e etc. Né? A parte interessante do Vida Feliz, nós vamos ver, é que o Agostinho começa a trazer a mãe dele para dentro do diálogo, percebe? Ele coloca uma mulher dentro do diálogo, né? E essa mulher tem uma importância muito grande, como nós vamos ver aqui, né? Então, ele está dizendo, bom, olha, não sei se seria exagero dizer que chegaria lá um número muito menor de pessoas do que as que atualmente lá chegam. Pela fé se chega até o porto do outro lado, né, da mortalidade, ou seja, se alcança a imortalidade, se alcança a vida feliz, se alcança a bem-aventurança, né? Então ele está dizendo, olha, se fosse só em nome da filosofia, pouca gente chegaria, se fosse por meio da filosofia. Olha, Agostinho, na verdade, aqui ele está fazendo um eco a Jesus. Se a gente lê com atenção os evangelhos, todos eles, pelo menos Mateus, Lucas e Marcos, colocam Jesus reclamando do fato de que ele tem que fazer milagres para as pessoas acreditarem, né? Chega um momento que ele diz assim, então tá, já que vocês não acreditam pela lógica, então eu vou pelo milagre, né? Então há um certo eco aqui de Jesus, né, frustrado com os seres humanos que não conseguem entender, a não ser por milagres, por prodígios, etc., o que é o reino de Deus. E o Agostinho está fazendo um eco a isso, dizendo, olha, ainda que fosse possível que a filosofia, só pela razão humana, se chegasse até Deus, seria pouca gente que chegaria lá. Por quê? Porque é um caminho muito árduo, né? Enquanto que a fé é um caminho mais suave, né? Agora, claro que isso é o momento do Agostinho, depois mais tarde ele faz retratações em relação a isso, e ele coloca fé e razão como complementos, né? Então, continuando.
Quando ele diz aqui sejam raríssimos e poucos, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Quando ele diz aqui sejam raríssimos e poucos, aqui ó, ele está colocando a necessidade da fé revelada, né, em Cristo, como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ou verdadeiro Deus, verdadeiro ser humano, para que a pessoa possa alcançar o sol da bem-aventurança. Né? Mas como eu disse, esse tratado não fala muito de Jesus, não fala nada de Jesus, aliás, fala só de Deus. Né? Há um pressuposto aqui da Trindade. Passando para a próxima frase, fica assim, ó, com N inc unc mundum, sive Deus, sive natura, sive necessitas, sive voluntas nostra, sive conjunta orum aliqua, sive simul omnia, res enim multum obscura est, sed tamen ateiam, illustranda suscepta, velunti quodam pro celosum salum nos quasi temere, passinqui pro ceriti, quotus quisque conoceriti, quo sibi nintendum esset, quave redundum nisi aliquandum et invitus contraque obtentes aliqua tempestas, quae stultis videtur adversa in optatissimam terram nescientes errantisque compicerit. Afinal, desde que somos lançados a este mundo, seja por Deus, seja pela natureza, seja pela necessidade, pela vontade, por uma combinação dessas forças ou por todas elas, que estão ainda muito obscura, mas que prometestes esclarecer, como que num mar tempestuoso, quase ao acaso, quem haveria de saber para onde se dirigir ou por onde voltar, se alguma tempestade, que os tolos julgam adversa, não os empurrasse, mesmo contra a vontade resistindo, para a tão desejada terra, sem que eles soubessem, tateando no escuro. Texto muito legal, né? Texto muito inteligente também. Ó. Afinal, desde que somos lançados a este mundo, e o que é ser lançado no mundo? Esse é o ponto. O lançado no mundo não é só a mera existência. Olha só, ser lançado, seja por Deus, pela natureza, pela necessidade, pela nossa vontade. Não é que ele está equiparando. Né? Ele não está equiparando Deus, a natureza, a necessidade, a vontade. Deus primeiro. Mas aqui Deus, ele quer dizer aquela ideia que nós temos de um Deus geral. Por vontade divina. Né? Ou então pela natureza que nos lança ao mundo. E a primeira questão da natureza que nos lança ao mundo é o nosso próprio corpo. Né? Essa estranheza que nós temos com o nosso corpo, essa estranheza que nós temos com as nossas necessidades, né? As necessidades fisiológicas, isso é pela natureza. Além disso, essas necessidades nos mostram que nós não estamos isolados, mas que nós vivemos num mundo onde existe quente, frio, áspero, suave, macio e assim por diante. Né? E pela necessidade normalmente de se autossustentar, de sobreviver, né, de estar no mundo, de entrar em contato com as pessoas e assim por diante. E essa necessidade vai lá no desejo. O desejo de estar com as pessoas, o desejo de ser feliz, o desejo de parar de desejar, inclusive. Né? Porque às vezes o desejo vai se tornando frustrações, e por quê? Porque a gente não vai conseguir naquilo que a gente deseja. Né? Então, pela nossa vontade, né, que a vontade, necessidade, né, trazem aí a questão do desejo, né, de uma maneira muito forte. Por uma combinação dessas forças ou por todas elas, que estão ainda muito obscura, mas que prometestes esclarecer, como que num mar tempestuoso, quase ao acaso, quem haveria de saber para onde se dirigir ou por onde voltar, se alguma tempestade que os tolos julgam adversa não os empurrasse, mesmo contra a vontade, e resistindo para a tão desejada terra, sem que eles soubessem, tateando no escuro. Então veja, o que é esse mar tempestuoso? O mar tempestuoso não é igual hoje, né? Nós não podemos imaginar hoje o mar tempestuoso. Nós temos luz, hoje temos tecnologia, bússola e etc. Esse mar tempestuoso da época, mas tinha bússola na época. Né? Então não tinha luz. Então você imagina ficar no mar tempestuoso que não tem relâmpago, por exemplo. Você vai ficar no escuro, absolutamente escuro. Talvez tocha, alguma coisa assim, mas dependendo do barco, né? A tocha e a iluminação é muito limitada, né? Não tem farol, mas, né, dependendo de como está a chuva, também não consegue enxergar a luz do farol, então perdido. A ideia é que está perdido em relação ao quê? Em relação ao sentido da vida. Então, como no mar tempestuoso, quase ao acaso,
Muitas vezes a gente se sente assim ao longo da nossa vida, né? É como se estivesse num mar tempestuoso, prestes a ocorrer um desastre, né? Com as nossas finanças e etc. indo, escoando e etc., né? Sem que a gente entenda o que está acontecendo, quase ao acaso, né? Ou seja, quase ao acaso. O Agostinho, depois, posteriormente, ele faz uma crítica em relação a ele mesmo, principalmente nos retratações, como nós vamos ver, em relação ao contra os acadêmicos, que aí ele usa muito a palavra acaso e fortuna, ele não gosta mais disso, quando ele escreve as retratações já na sua fase mais adulta. Isso porque ele diz assim, olha, não existe acaso, não existe fortuna, existe providência divina. Já aí entra a teologia da predestinação, a teologia de que tudo é pensado por Deus de antemão. Algo que mais tarde Leibniz vai dizer que o melhor dos mundos é este que nós estamos, por quê? Porque Deus pensa sempre o melhor dos mundos e ele escolhe a melhor das possibilidades, né? Essa é uma outra maneira de ver a coisa. Claro que nós temos diversos outros filósofos que vão pensar sobre Deus, providência divina e assim por diante. Alguns vão ser muito otimistas, outros vão ser extremamente pessimistas em relação ao que é esse acaso, o que é a providência divina e assim por diante. Mas o Deus de Agostinho não é um Deus mecânico. O Deus de Agostinho não é um Deus, vamos dizer assim, afastado do ser humano. É um Deus próximo, por quê? Porque ele pertence ao referencial de Jesus. Jesus nos evangelhos, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos, Mateus 28. Então, esse Jesus muito próximo, que derrama o Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 2, né? Então, o Evangelho de Mateus está na Bíblia, Atos capítulo 2 está na Bíblia, que lugar da Bíblia? No Novo Testamento, né? O Mateus é o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Atos dos Apóstolos é o segundo livro escrito por Lucas, discípulo de Paulo, né, do apóstolo Paulo. Escreve 2 livros, o Evangelho, né, que a gente chama de Evangelho segundo Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que muito bem poderia ser chamado Atos de Paulo, porque tem muito mais Paulo ali do que qualquer outra coisa. Mas aí nós temos ali a questão da presença do Espírito Santo, que permanece no meio daqueles que creem em Cristo. Né? E aí alguém pode dizer assim, mas eu não acredito nada disso, isso é tudo uma questão literária e tal. Ou seja, se alinhou a teologia do racionalismo alemão, né? Que hoje a gente chama de teologia do racionalismo, né? Porque se a gente ficar falando alemão, aí daqui a pouco vai ter gente com preconceito em relação ao alemão, né? Não tem a ver isso, né? Tem a ver com as pessoas que pensaram sobre isso eram alemãs. Né? E a gente fala de teologia alemã para não esquecer disso, que são os alemães daquela época que pensaram nisso, aquele grupo de teólogos alemães. Daí você fala alemão, a pessoa fica como se fosse a designação de toda uma cultura. Não, não é essa a ideia, né? Mas então, esse grupo então, de teólogos que estavam na Alemanha pensaram Jesus a partir de uma referência de reflexo kantiano, de dizer que nós temos que conhecer Jesus dentro da razão natural e excluir todo o resto de milagres e assim por diante, porque nós precisamos ter uma teologia tão segura quanto as ciências naturais, como por exemplo de Newton, né? F é igual a ma, P é igual a mg. Então a ideia era trazer uma segurança máxima à teologia. Com isso se exclui tudo aquilo que desse ponto de vista, dessa razão, tudo aquilo que é fantasioso, milagroso, mitológico, extraordinário, sobrenatural, exclui tudo. Só fica com Jesus o mais seco possível naquilo que o ser humano consegue entender e consegue se fundamentar no dia a dia e ponto final. Isso permaneceu e permanece até hoje dentro da teologia, mas não é a perspectiva de Agostinho. A perspectiva de Agostinho é outra. É uma perspectiva, pelo menos no meu modo de entender, muito mais interessante, que é uma perspectiva que não nega a divindade de Jesus, nem os milagres de Jesus, mas vai no contrário do ceticismo, ou seja, quando Agostinho escreve contra os acadêmicos, de certa maneira ele antecipa alguns dos argumentos que estão na teologia do racionalismo, né? Alguns, não todos, né? E antecipando isso, ele se coloca mais próximo da teologia do fundamentalismo, que é uma contra-reação, não é fundamentalismo teológico. Teologia do fundamentalismo, que é uma contra-reação que vem pelo pragmatismo norte-americano, é uma contra-reação que vem por outros momentos também das teologias europeias, que vai na contraposição da racionalidade da teologia do racionalismo, que é essa racionalidade de
estreitamento, né, de redução sobre o que Jesus fez, o que Jesus não fez, com aceitação e muitas rejeições. Né? Poucas aceitações, muitas rejeições, né, em relação àquilo que é sobrenatural. Então, o Agostinho está mais para o lado aqui, né, dessa teologia contemporânea do fundamentalismo, certo? Então, não é que ele seja fundamentalista, eu repito, mas ele usa essas estruturas do sobrenatural, dos milagres assim por diante, com um método próprio, com um método analógico agostiniano, que ele mesmo vai explicar na doutrina cristã em outros lugares, né, que a gente vai chegar lá e a gente vai estudar isso. Né? Então, tudo isso estava falando por causa da palavra acaso. Então, para o Agostinho aqui inicial, fase 1, né, não chegou na fase 2 ainda, que é após o escrito do livre-arbítrio, nem chegou na fase 3, que é o Retratações, que é o nosso viés. Nós estamos pegando o Agostinho mais maduro, o Agostinho que escreveu os Retratações, né, explicando isso, né, que quando ele usa a palavra acaso, ele depois refuta qualquer tipo de ideia de acaso, é sempre providência divina. Quem haveria de saber, voltando aqui ao texto, ó, quem haveria de saber para onde se dirigir ou por onde voltar, se alguma tempestade que os tolos julgam adversa, lá ele começa a desenvolver aqui o quê? A ideia de nada escapa a Deus, que na verdade, como eu disse na aula anterior, é algo ligado ao próprio Jesus. Né? Jesus disse que não existe nenhum fio de cabelo nosso que Deus não conheça, não existe nada que aconteça conosco que Deus não saiba. Né? Então, aí entra essa questão, né, que ele fala que os tolos julgam adversa. Então, esses tolos julgam adversa, quer dizer, não entenderam a providência divina tal como explicado por Jesus. Jesus diz assim, por que vocês se preocupam com o dia de amanhã? A cada dia basta o seu cuidado. Observem os lírios do campo, observem os pardais. Acaso Deus não veste muito melhor os lírios do campo do que as princesas e os reis? Os príncipes, as rainhas, os reis, etc. E acaso Deus não cuida melhor dos pardais do que em termos de alimento? Deus não dá a cada um o alimento necessário para o dia a dia? Bom, então isso tudo tem a ver com a ideia de governo de Deus sobre as coisas, providência divina, presença de Deus, né, no meio das pessoas. Agostinho acredita nisso. Ele se coloca dentro disso. Né? Então é da tradição cristã se colocar sempre dentro disso. Por isso que tem tantas expressões como se Deus quiser, se Deus desejar, né? Louvado seja Deus, né? Principalmente os nossos irmãos e irmãs evangélicos gostam de usar muito isso e acertam, são assertivos quando usam essas expressões. Por quê? Porque essas expressões permitem esse resgate, essa contínua lembrança da providência divina. Não que vai deixar de acontecer o mal no mundo, porque o mal no mundo ocorre mesmo com a providência divina. E o Agostinho vai ter que se deparar com isso em algum momento, inclusive nesse aqui também, ali nós estamos vendo ele se deparando com a questão da providência divina, a questão do acaso. E a questão da ausência da existência do sentido para o ser humano de maneira natural. Né? No momento que você é lançado nesse mundo pela vida, então você está jogado nessa vida. Qual é o sentido da vida? Algo que o Heidegger posteriormente vai trabalhar isso também, no mesmo movimento que Agostinho, mas vai para direções diferentes. Né? Nesse direcionamento de questionar por que a gente já existe no mundo e etc. Né? Heidegger também estudou teologia, mas ele pega um outro viés, né? Que não é um viés teológico, né? A gente chama de filosofia continental. Né? Agora, Agostinho está dentro da filosofia cristã. Então ele tem como parâmetro sempre o parâmetro final Deus. Né? Ainda que Agostinho saiba que de Deus nada pode ser dito e que tudo que a gente fala de Deus, na verdade, tem que tomar um grande cuidado, porque se a gente não usar Jesus como a revelação final da coisa, Jesus nos evangelhos, a gente vai começar a criar ideias de Deus que é uma reflexão, uma projeção nossa, né? Que os indianos chamam de Samaropa. Né? A filosofia indiana chama de Samaropa, uma espécie de projeção dos meus desejos que volta para mim, na minha interpretação do que é Deus. E aí isso a tradição cristã, desde Agostinho e antes de Agostinho, pós-Agostinho, chama de idolatria. Idolatria ao eu. Né? Ou seja, você mascarou o seu eu de Deus e colocou no altar e começa a adorar aquilo dizendo que aquilo é Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Principalmente quem se envolve com a mística, ou seja, com a comunicação direta com Deus, e na nossa cultura isso está relacionado aos dons carismáticos, principalmente o dom da locução interior, o dom da escuta, o dom da profecia, etc. Esse é um perigo constante que todo aquele que está dentro dessa parte do pentecostalismo passa. Né? E vai ter que passar pelo resto da vida. Por isso que o estudo de teologia ajuda tanto.
porque ele permite que a gente aprimore o nosso discernimento, aprimore a nossa capacidade natural de julgar. Uma vez que essa capacidade natural de julgar é amplificada, isso significa que fica mais difícil da gente cair nas armadilhas do nosso próprio ego, né, que aparece como se fosse Deus, e a gente ganha a possibilidade de julgar se aquilo é divino ou se aquilo ou tende para o divino, que é o mais correto, ou se tende só para aquilo que é do ser humano. Então aqui o grande auxílio está na filosofia e na teologia, né, que dentro desse universo tem a ver com a filosofia cristã e com a teologia cristã. Né? Então, é dentro dessa rede interrelacional que nós estamos, por exemplo, a rede interrelacional, quer dizer, a matriz de conhecimento pentecostal, né, do pentecostalismo, como que eu vou julgar se aquelas revelações têm a ver com Jesus ou não? Eu sinto no meu coração, os outros sentem também, porque os outros confirmam não quer dizer muita coisa, né, porque o contexto do grupo, de fato, conduz para algo comum, mas é necessário, então, o conhecimento de filosofia e de teologia, para que de fato a gente consiga avançar no conhecimento da razão humana e então conseguir determinar melhor, né, de uma maneira menos intuitiva, o que é da vontade de Deus e o que não é. Né? Que os tolos julgam adversa, não os empurrasse, mesmo contra a vontade, resistindo para a tão desejada terra, sem que eles soubessem, tateando no escuro. Então aqui Agostinho começa a desenvolver um prelúdio da ideia de providência divina e de salvação que vem por meio da graça. Uma graça que vem empurrando as pessoas. Mesmo assim, elas resistem a essa graça, mas aquilo continua empurrando, porque não é perceptível. Ora, é uma questão, claro, lógica aqui, né? Se o amor de Deus for totalmente percebido por nós, esse Deus não é Deus. Né? Então, ele sempre nos ultrapassa em relação à sua natureza, sempre nos ultrapassa em relação às possibilidades, sempre nos ultrapassa. Então aqui é que mora o perigo, como eu disse para vocês, da idolatria. Quando a gente acha que a gente está conhecendo Deus plenamente, algo está muito errado com a gente. Por quê? Porque a gente entrou na idolatria, provavelmente, né? Achando que o nosso eu consegue dar conta de Deus. Ele não consegue. Agostinho vai por essa mesma direção. Por isso, contra a vontade resistindo, porque não haveria resistência, não seria contra a vontade se a pessoa entendesse plenamente. Para tão desejada terra, a terra da vida feliz, a terra da bem-aventurança, a terra do encontro com Deus. Né? Não podemos esquecer do fluxo da teologia cristã. Sem que eles soubessem, tateando no escuro. O que é esse tateando no escuro? Obviamente que Agostinho já leu o mito da caverna de Platão. Né? Então aqui ele diz que quem tira a gente de dentro da caverna de Platão, né, aquela caverna escura onde os seres humanos veem as coisas tateando no escuro, como que por reflexo, etc., não é só o fascínio que se tem olhando para cima e falando eu vou sair daqui para ver o que tem lá fora, mas é o próprio Deus quem impulsiona a pessoa a sair para fora e buscar o mundo da luz. E a gente não pode esquecer que Jesus é quem é a luz para esse sistema, tá bom? É claro que para esse sistema, né? Então, para outros sistemas de teologia, como por exemplo a muçulmana, outros sistemas de teologia natural também, né? Outros sistemas de teologia revelada como é o judaísmo, né? E tem outros sistemas ainda, pode não ser, Jesus pode não ser a luz, mas para nós que estamos na teologia cristã, sim, Jesus, sem dúvida alguma, é a luz, e essa luz é que deve determinar o modo como a gente compreende o que é válido e o que é inválido em termos de conhecimento. Agora, não pode esquecer de novo a questão do grande problema que isso pode acontecer, que a gente pode cair vamos dizer assim, na tentação, falando dentro do jargão da teologia cristã, cair na tentação, dentro da cultura cristã, né, também, de achar que a gente sabe e entende muito sobre Jesus, então a gente pode julgar o que é certo e o que é errado. Sem dúvida a gente tem que julgar o que é certo e o que é errado, mas sempre com uma atitude de prudência. Uma das coisas que a gente tem que a gente vai aprendendo, é que a gente tem, mas a gente acaba aprendendo, não tem como, é esse empurrão que está aqui. É que quando a gente vai para o lado de qualquer conhecimento humano, seja ele religioso, místico, pentecostal, não pentecostal, político, físico, químico, matemático, histórico, científico, nas suas diversas ciências e outras palavras, o que a gente mais faz é errar. Então temos que estar consciente disso. Né? Quais são os momentos que existem para o cristão
ou para a cristã, diminuir a sua consequência as consequências dos erros naturais cognitivos que nós temos, epistêmicos que nós temos, né? Ou seja, erros de tomada de decisão. São 3 momentos. O primeiro é o aprendizado, o segundo é a reflexão e o terceiro é a oração. Então eu tenho o primeiro momento de escuta, que a gente desenvolve por meio como você está fazendo do estudo de teologia. Para você que está fazendo teologia formal, para quem está acompanhando aqui a coisa de maneira informal, todos esses livros que vocês estão vendo atrás de mim aqui são de teologia, aqui em cima são de outras coisas, de filosofia e de filosofia chinesa e assim por diante. E o único jeito é o estudo. Depois nós temos o segundo momento, que o primeiro momento é o momento da escuta, o estudo como escuta. O segundo momento é o estudo como reflexão. A maneira como a gente pensa a respeito, usa a crítica, faz conexões e assim por diante. O terceiro momento é o momento da oração na tradição cristã. É o momento onde você se coloca diante de Deus e existe várias maneiras de orar. São muitas maneiras de orar. E todas essas maneiras concorrem para um acréscimo cada vez mais constante, ou pelo menos era para ser assim, às vezes não é, né, em função dos desejos dos seres humanos, por dinheiro, por poder, por status, por fama, por prazer, riqueza e assim por diante. Mesmo com oração também distorce a coisa em função desses desejos, né? Então Agostinho coloca a questão do desejo nos 3 elementos, nos 3 momentos, tanto no aprendizado inicial, quanto na reflexão, quanto na oração. Agostinho diz que o desejo tem que apontar sempre para Deus, né? E como que ele vai desenvolver isso, a gente vai vendo a partir das nossas próximas aulas, nossos próximos estudos, tá bom? Então, por enquanto, nós permanecemos neste primeiro momento do texto, aonde nós percebemos aqui alguns elementos que Agostinho vai trabalhar ao longo do desenvolvimento do Vida Feliz. Muito obrigado pela sua presença, pela sua escuta nessa nossa segunda parte. E logo mais nós temos a terceira. Grande abraço e até a próxima.